Muito bom, estamos gravando. Escutaram aí, tá muito bem. Banda que eu adoro, Francisco El Hombre. Muito boa, banda muito boa. Deixa eu só acender a luz aqui, gente, um minutinho, para melhorar essa iluminação. Acende a luz aí. Acender a luz do corredor, que dá uma melhoradinha aqui na iluminação do quarto, que não é das melhores, né? Como vocês já perceberam. Pois bem, gente. Hoje nós vamos finalizar o que nós temos de conteúdo em relação às técnicas de fotografia, né? Quer dizer, finalizar, modo de dizer, claro, porque sempre tem mais coisas, sempre tem mais conhecimento, então seria possível a gente fazer, né, inúmeras aulas aí falando sobre técnicas fotográficas. Então tem muita coisa que a gente não vai falar, obviamente, porque não tem tempo também. E porque são muitas as técnicas, né? Mas vocês já tiveram acesso ao principal dentro do mundo da fotografia. Hoje nós vamos finalizar dessa maneira, né? Então, o que hoje a gente vai ver? A gente vai ver os princípios básicos de uma câmera fotográfica. Como é que uma câmera é formada e, basicamente, o que ela tem, né, de mais importante. A gente vai falar também sobre fotometria, que é a medição da luz e a importância disso para o ato de fotografar. Inclusive, é possível a gente fotometrar pelo celular. O celular é também um fotômetro já por natureza. Então, dá para fazer isso. Tem aplicativos, por exemplo, para fazer isso. E aí a gente vai dar uma olhada, né, nessas questões que ficaram aí pendentes. Se der tempo, eu acredito que vai dar tempo, a gente vai fazer uma... Eu acredito que vai dar tempo, não, vai dar tempo. E a gente vai fazer uma incursão aí sobre alguns fotógrafos conhecidos. Então, vou mostrar algumas inspirações para vocês. Inclusive, o nosso desafio de hoje estará ligado a essa abordagem dos fotógrafos e das fotógrafas conhecidos. Então, inspiradores não existe, inspiradores para a gente. Alguns, eu não vou falar, obviamente, né, do Luiz Braga, porque já foi falado pelo João, vocês já viram também ele com o professor Rômulo, não foi isso? E hoje eu vou fazer um link também muito interessante com a aula que vocês tiveram de História da Arte, porque é algo também muito importante para a gente pensar. História da arte com a fotografia é uma coisa que tem tudo a ver e hoje eu pretendo, de alguma maneira, mostrar isso para vocês, tá? Para vocês poderem ter em mente. Então, acho que vocês viram muita coisa legal lá com o Romo, e aí eu vou mostrar algumas coisas que são úteis aqui para a gente pensar a partir da história da arte em relação à fotografia também, né? Porque vocês sabem bem, as artes como um todo, elas estão atravessadas, elas trabalham, né, com uma percepção interdisciplinar, às vezes multidisciplinar também, né? Aliando várias disciplinas, vários tipos de arte, ou às vezes, né, intercambiando essas disciplinas, esses conhecimentos. Então, a pintura, a fotografia, a própria música, sempre caminharam muito juntos. Tanto que você tem, né, fotógrafos famosos, por exemplo, que são pintores, músicos, né? O David LaChapelle, por exemplo, é músico, tem uma banda muito interessante, também é pintor, né? Faz obras muito legais. Então, isso é muito comum, né, na arte como um todo. Então, acho que é para isso que a gente vai falar. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos, portanto, entender aqui as últimas questões técnicas a respeito da fotografia para depois a gente poder avançar para tratamento de imagem. Né? Então, estou falando que serão as últimas, talvez as últimas observações mais técnicas da fotografia, porque depois, né, as nossas próximas 3 aulas serão já aulas mais voltadas
para a questão do tratamento da imagem. Não estou achando o negócio aqui, ué. Cadê? Que ele some. Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem muito texto aí nesse slide, mas é porque também, né, sempre lembro para vocês, fica aí de reforço depois para vocês poderem ter o material, né? Por isso que eu coloco muito texto. Você já deve ter percebido várias vezes que eu não leio muito, né, dos textos que estão aí, ou às vezes falo, né, o slide da frente, enfim, porque o que importa para mim não é ficar lendo aí, mas eu coloco bastante texto, porque como a gente não tem apostila e nem encontrei apostila muito interessante para a gente usar, aí a gente tem esse material como material de referência, tá? Olha só, como que é uma câmera fotográfica? E aí eu vou lembrar para vocês que nós temos uma distinção entre, primeiro, câmeras analógicas e câmeras digitais. Câmeras analógicas existem ainda, né? Claro, existem. E embora não sejam mais tão comuns, não sejam mais utilizadas com frequência, elas existem ainda, ou melhor, elas resistem, né? Tem muito fotógrafo que gosta de tirar foto com câmera analógica e prefere, inclusive, o efeito que a câmera analógica traz pela foto. Assim como muitas pessoas preferem o som do vinil, por exemplo, ao invés do Spotify. Enfim, e tem questões aí técnicas envolvendo isso. Mas a questão por trás da máquina, da câmera analógica, do equipamento fotográfico analógico, é que o equipamento fotográfico analógico dá a oportunidade da gente pós-produzir a imagem de um jeito muito artesanal, muito único, que você provavelmente não encontrará depois outro tipo de manipulação parecida, né? Então, não sei se vocês já tiveram, eu acredito que não, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é um processo de revelação de uma imagem analógica, né? No laboratório, você coloca o produto químico ali, deixa a imagem descansando, o filme, né? Depois ela vai se revelando no papel, no suporte que você escolhe. É um negócio muito interessante, né? Esse processo de revelação da imagem. E é nesse processo que você consegue, muitas vezes, fazer alterações que, né, a gente consegue fazer digitalmente também, né, com os recursos que a gente tem, no Instagram, por exemplo, no Photoshop e tal, e a gente, só que no Instagram e no Photoshop, aquilo que você está fazendo, qualquer pessoa consegue também aplicar as mesmas coisas e fazer. Os efeitos que a gente consegue, às vezes, com a pós-produção em laboratório, muitas vezes eles são únicos, porque eles são efeitos que vão depender da manipulação na hora que você está fazendo, o tempo que se segurou a foto dentro do produto químico, um pouco a mais, um pouco a menos, se tirou rápido, tirou devagar. Então, tudo isso vai influenciar e vai gerar um resultado que é único, só tem aquele ali, não vai haver outro, né? Outra possibilidade de você fazer aquilo. Por isso que muita gente gosta, né? Mas, obviamente, que eu não vou ficar aqui defendendo a fotografia analógica, porque, né, a gente andou e não tem como a gente continuar achando que isso é o melhor ou o pior, ou enfim. Também não estou aqui para julgar se é melhor, se é pior, mas é fato que a fotografia digital ela também apresenta muita qualidade, inclusive a gente consegue manipulá-la, né, de modo a conseguir, sim, olhares únicos. Né? Não é só a partir da técnica que essa manipulação da imagem pode trazer para a gente bons resultados. Tá? E aí, uma câmera analógica e uma câmera digital, elas têm o mesmo preceito, elas são formadas da mesma maneira. O que difere, claro, é que a fotografia digital ela capta a imagem através de um suporte diferente do suporte da analógica. O suporte da analógica é o filme, né? Então, um rolinho de filme que ela vai, né, gravar a imagem naquele papel filme ali, aquela lâmina, e a digital vai fazer isso digitalmente, ou um cartão de memória, né? Num disco interno, alguma coisa desse tipo. Então, normalmente, um cartão de memória. Né? Essa é a diferença básica.
Mas a câmera é formada do mesmo jeito. Deixa eu tentar aumentar essa apresentação, porque está pequenininho aqui para vocês, né? Que eu estou vendo aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Deixa eu ver se aumenta. Como é que eu dou zoom nisso, hein? Não tem jeito. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então. Não vou apresentar esse, vou apresentar o normal, que aí eu consigo aumentar. Se vocês verem a configuração dessa câmera, como é que ela é. Eu vou pegar a minha aqui, que eu vou mostrando também para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. A minha nem é profissional, né? Ela é semi-profissional, mas tem muitos desses recursos que eu vou mostrar aqui, tá lá na câmera semi-profissional também. Quem pediu para entrar, gente? Cadê? Ah, chegou, Davi. Muito bem, muito bem. Deixa eu aumentar aqui um tamanho que dê para vocês se enxergarem legal. Olha só, isso aqui, ó. Tudo bem, deixa eu ver se tá bom aqui o tamanho. Mais ou menos, né? Acho que dá para aumentar mais um pouquinho. Aí, ó. Agora sim. Deixa eu pegar a minha câmera aqui, porque eu vou mostrando para vocês também. Espera aí um minuto. Ui, quase que eu fiz uma bagunça aqui. Derrubei tudo, muito bem. Mas salvamos todos. Deixa eu ligar também, vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo aqui, eu espero que esteja no tamanho adequado aí para vocês, os numerozinhos, né, que indicam os equipamentos da câmera. Olha só. O 1 aqui é a lente, né? Normalmente, uma câmera, ela vem com a sua própria lente, e normalmente também você pode mudar essa lente, né? Se for uma câmera que admite, né, a troca de lentes. Se for uma câmera, por exemplo, profissional, geralmente. As semiprofissionais, elas costumam não permitir a troca de lentes. Olha só, essa daqui é uma semiprofissional. Algumas semiprofissionais permitem, outras não. Essa nossa, ó, é uma semiprofissional, né? Mas ela não permite a troca de lentes. Essa lente aqui não sai, tá? Se eu puxar aqui, ó, né? Eu vou quebrar ela, muito provavelmente ela não sai. Então, numa câmera profissional, isso aqui, né? Ela se desloca. Você consegue tirar, trocar e colocar uma outra lente. Vocês vão ver o nome lente também como objetiva, tá? Então, sempre vocês verem assim, troca de objetivas da câmera, tá falando da lente, ok? A lente é chamada de objetiva também. Para que serve uma lente, portanto? Bom,
A lente é a forma como essa fotografia vai ser captada. Então, tem duas questões muito importantes quando a gente fala de lente. A primeira delas a lente, a qualidade da lente, muitas vezes, é o que vai definir uma boa fotografia, tá? Então, vocês lembram quando eu falei lá atrás a questão dos megapixels? Né? Megapixels. Que são os megapixels? Nós vamos ver isso também de novo, tá? Então, vou falando, mas não se preocupem tanto, que depois eu vou voltar a esse tema quando a gente for falar de tratamento de imagens, tá? Porque é algo importante. Então, a partir de quinta-feira, a gente já entra em tratamento de imagens, e aí a gente vai ver o que são esses megapixels. Os pixels é cada pontinho que a gente tem numa fotografia, um pixel, né? Então, é o menor ponto de luz dentro de uma fotografia, é um pixel, na verdade, não um megapixel, né? O megapixel é uma quantidade, né, de pixels que a gente que a gente usa, né, nomear de... Alguém entrando aqui, para um momento. Quando tem 1 milhão de pixels, né? Então, se a gente tem 1 milhão de pixels, é a mesma coisa que a gente fala 1 megabyte, 1 milhão de bytes, né? 1 milhão de pixels é 1 megapixel. Então, quando a gente fala quando nós estamos falando de pixel, 1 megapixel significa que dentro de um determinado espaço tem 1 milhão de pontinhos de luz que formam uma imagem. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver, né, com toda essa história nossa? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Uma foto do Manolo que ficava por aqui. Deixa eu ver. Hoje a gente recebeu um engenheiro aqui para dar uma olhada nos problemas aqui do apartamento, que achou que o apartamento estava caindo. Mas, por conta dele vir aqui, a gente escondeu tudo. Aí a casa agora acabou. Não sei onde é que está mais nada na minha casa. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou mostrar um livro, né? Porque também no livro a gente tem a fotografia. Olha só, para dar vontade aí vocês, um livro de culinária, para variar. Esse meu livro tudo de comida. Olha só. Isso aqui, né? Essa fotografia que vocês estão vendo, deixa eu melhorar aqui. Essa fotografia aqui, que está impressa nesse livro, né? Ela é composta de vários pixels. Então, cada pontinho de luz, né, que está aqui nessa fotografia é um pixel. Então, para esse tamanho aqui de foto, que é basicamente o tamanho de uma página do livro, né? O livro é um livro que ele não é tão pequeno, então é maior do que uma foto, né? Uma foto que é geralmente 10 por 14, 10 por 15, não é isso? Ele é maior. Então, a quantidade de uma página desse livro de pixels, ela é uma quantidade finita, certo? Ela está aqui. Então, você tem como colocar X pixels aqui dentro. Mais do que isso não vai. Então, você vai medir, é uma medida muito pequena, mas uma página dessa aqui, provavelmente, vai ter na faixa de 2 megapixels no máximo aqui. Então, isso quer dizer que, se você tem uma câmera de 12 megapixels, para você fazer uma foto desse tamanho, não vale de nada, tá? Não interessa. Por quê? Porque aqui só cabe, hipoteticamente, 2 megapixels, tá? Então, essa é a medida, isso que importa o pixel. Então, por isso que muitas vezes a gente confunde uma boa imagem, a geração de uma boa imagem, com a quantidade de pixels. Isso é um mito, tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa lembrar, vai escolher uma câmera para alguma fotografia, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar uma câmera, vocês pensarem nisso, e no celular também, né? Com a câmera dele, é importante vocês pensarem nisso. O número de pixels não é relativo necessariamente à qualidade da imagem. Por que necessariamente? Porque ele é relativo à qualidade da imagem. Sim, claro, mas depende muito do que você vai fazer com essa imagem. O que a gente vê normalmente? É o povo colocando
O celular de 70 megapixels, de 100 megapixels, como se isso fosse relativo, se isso definisse a qualidade daquela câmera. Não define, tá? O que define, sim, é a qualidade das imagens que aquela câmera vai gerar para determinados formatos e suportes. O que isso quer dizer? Você quer fazer um outdoor, botar uma foto no outdoor, você tem que ter um celular de 100 megapixels. Aí sim. Mas se você quer fazer imagens para você poder colocar, fazer um fotolivro, fazer um pôster, né? Fazer um banner de 1 metro, por exemplo, de 1 por 1, de 90 por 90, você não precisa de um celular de 100 megapixels. Então, um celular de 12 megapixels já vai resolver para você. Né? Então, essa qualidade do megapixels é em relação ao tanto que a imagem consegue abrir e se ampliar. Vocês captaram isso? Isso é muito importante, gente, porque enganam muita gente com isso. Principalmente no começo da fotografia digital, a galera escolhia câmera por megapixel. E isso não tem sentido nenhum, porque se você usa a sua câmera só para fazer fotografia enfim, pequenas, você não precisa de muitos megapixels. Né? Você precisa de um número ok de megapixels e pronto. Qual é a vantagem de um celular ou de uma câmera, né? Seja ela de celular ou uma câmera, né, fotográfica mesmo, tal qual essa daqui? A vantagem é que com uma foto que você faz com muito megapixels, você consegue ampliar e, portanto, recortar. Então, isso te dá a possibilidade de fazer, depois da foto pronta, um zoom nela. Né? Vocês já devem ter feito isso, né? Tirado uma foto e depois aberto ela para recortar um pedaço, não já? E você já deve ter percebido também que muitas vezes você perde um pouco de qualidade quando você amplia demais a foto. Né? Isso acontece por quê? Porque o número de megapixels que tinha ali é insuficiente para aquela ampliação que você fez. Agora, se você tira uma foto de 100 megapixels, você pode ir dando zoom, zoom, zoom nela um tempão que ela vai continuar com nitidez, né? Porque tem muito ponto de luz espalhado ali. Qual é a desvantagem disso? Quem saberia me dizer? Muitos megapixels. Você tem um celular bombando de megapixels aí. A Edilane falou que pensava que era assim. Isso é muito comum, Lani. A gente pensa. Eu que vivi, vocês já são a outra geração, os novos tal. Mas eu vivi essa transição da imagem, da fotografia analógica para digital. No começo, a gente era enganado demais. Tinha muita gente que comprava câmera achando que estava fazendo um negoção. E aí, minha câmera tem não sei quantos megapixels. Aí olhar a lente era uma porcaria, né? E isso influenciava muito. Essa lente aqui, ó, deixa eu ver. Qual que é? Essa não é Causais, não. Essa é da Sony Lens, que é uma boa lente também, tá? Mas a Sony, durante um tempo, usou uma lente muito boa, que é considerada a melhor lente do mundo, que é a Causais, que é uma lente alemã. As lentes alemãs são muito boas. Geralmente, a Alemanha tem uma... É engraçado, né? Tem uns países, Alemanha, Coreia do Sul, deixa eu ver quem mais. O próprio Japão tem umas escolas de produção de lentes muito interessantes. Inclusive, óculos, né? Se vocês forem comprar óculos, né? Pensem nesses países aí. A Canon é boa, sim, Edilane. Muito boa, muito boa. É uma máquina muito boa. Canon, Nikon, Sony, são máquinas que a gente sabe que tem uma qualidade muito grande. Mas eu vou passar para vocês, no final, eu vou tentar montar um guiazinho para a gente entender como escolher uma máquina, tá? Para tipo de ocasião, para tipo de... Tem muitas variáveis nisso, mas eu vou tentar fazer esse guiazinho para a gente pensar sobre. Mas aí, se não der tempo da gente fazer isso em aula, eu monto e deixo pronto para vocês, porque aí vocês recorrem quando vocês precisarem. Mas o que é interessante a gente observar? O megapixel, ele é legal para isso. Agora, ninguém me falou qual é a desvantagem, então eu vou falar. A desvantagem é, quanto mais pixels, né? Megapixels é em português de Portugal, viu? Tá errado, mas é português de Portugal. Megapixels. Quanto mais megapixels a gente tiver, maior vai ser o arquivo que você vai ter também, né? Então, vocês já devem ter reparado aí no celular de vocês, quando vocês colocam na definição máxima da câmera,
você aumenta o tamanho, né, do arquivo fotográfico. Portanto, você diminui seu espaço de armazenamento. É isso? Então, isso também tem que ser muito bem pensado. Por que eu estou tocando nesse assunto com vocês? Porque, veja só, nós não estamos pensando muito bonito, muito legal que a gente tem feito nos desafios, por exemplo, que é olhando a fotografia, né, de um olhar quase que artístico, fotográfico mesmo nosso. Mas não se esqueçam que vocês podem vir a ter que trabalhar. A Aderlano, por exemplo, que já trabalha com isso, né, deve saber bem, acho que ela não está aqui hoje, mas vocês, quando tiverem que trabalhar com, né, fotografia profissionalmente, vocês têm que lembrar que, né, você precisa de um custo-benefício entre o que você tem de armazenamento e a qualidade que a fotografia te dá. Por quê? Você vai fazer um casamento, por exemplo. Então, você tem lá o seu cartão de memória. Ele tem uma capacidade X, ele armazena lá, né? Sei lá, 128, 28 não, ele armazena lá, sei lá, 2 GB, 6 GB, 10 GB. Quando você aumenta a qualidade da foto, né, você vai conseguir armazenar menos fotos. Mas para um casamento, por exemplo, é bom você ter uma qualidade alta de imagem, porque depois pode ser que você precise ampliar, né? Então, veja só, você vai fazer uma imagem, você tira uma foto, né, lá panorâmica assim, da festa, né? Ângulo aberto, pegando, né, uma cena, por exemplo, dos noivos com vários convidados ali e tal. De repente, quando você amplia essa imagem, né, e foca nos noivos, você percebe que você tem uma imagem, um momento muito único, né? Aquela imagem do peixe, vocês lembram? Da Ana Marcela nadando lá nas Olimpíadas e o peixe pulando atrás dela. Aquela imagem ali, muito provavelmente, foi uma imagem que o fotógrafo ampliou, né? Porque ele deve ter tirado uma foto mais aberta e quando ele deu o zoom nela, ele percebeu que o peixe estava aparecendo ali. E isso só é possível se você tiver uma qualidade de arquivo muito grande. Então, para situações em que você vai precisar realmente ampliar, é mais megapixels, melhor. Né? Então, se você está tirando uma foto de uma multidão, um protesto, e depois você quer achar ali dentro daquelas várias pessoas, momentos interessantes, coisas chave, aí a quantidade de megapixels vai fazer toda a diferença. Agora, se você está tirando foto, por exemplo, né, do seu cãozinho, ou se você está lá com a sua Sony, como o da Cris, que era quase uma roupa, tirando fotos na natureza, mas de coisas em que você consegue chegar perto, focar e tal, essa quantidade de megapixels, ela não precisa ser tão exagerada assim, né? Como é que a gente fica sabendo quanto é melhor ou quanto é pior? É do uso que você vai fazer, né? Se a sua fotografia, ela tem a intenção de ser registrada para você, por exemplo, colocar num fotolivro, que a página dele vai dar esse tamanho aqui, né? Por exemplo, então você sabe que você tem que entender qual é, né, a necessidade que você tem aqui de megapixels para isso. Se é para fazer impressão, né, de cartão postal, por exemplo, né, 10 por 15, você não vai precisar de muito mais do que 1 megapixel. Então, não é interessante a gente ficar regulando isso toda hora, porque a gente esquece, né? Então, às vezes, você baixa o número de megapixels, depois vai tirar outra foto que você precisa ampliar, esquece de voltar. Mas é deixar num nível em que você não perca. Então, no celular, normalmente, a gente deixa lá no meio, né? Vai ter bastante espaço, mas também gerar imagens boas, tá? Agora, se você não vai ampliar, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, o tamanho da imagem, ele não vai. O número de megapixels é finito, o número de pixels é finito, né? Dentro de um espaço. Se nesse espaço aqui, se no espaço que você quer colocar só cabem 500 mil megapixels, 500 mil pixels, né? Que é meio megapixel, tanto faz se você tirar mais do que aquilo ali, né? Não vai fazer diferença. Mas é bom, Lani, é bom usar ao máximo, por quê? Porque se depois você quer ampliar, tem essa qualidade. Você quer fazer alguma coisa diferente com isso,
quer abrir para pegar um detalhe lá dentro. Então, assim, se tem espaço, ok. Use no máximo que você puder, não tem problema, tá? Mas não é a única coisa. A lente é fundamental. Uma lente de boa qualidade é o que vai garantir que as suas fotos sejam boas. Então, quando vocês forem comprar celular baseado na câmera, olhem, antes de olhar o número de megapixels, qual é a lente, estude sobre essa lente, veja o que se fala sobre essa lente, porque é ela que vai garantir, em primeiro momento, que a sua imagem vai ficar boa. Por quê? A lente é que traz limpidez para a imagem e nitidez. Ou seja, uma lente que ela é limpa, pura, ela te dá mais fidelidade, né? O contra o que o João falou na última aula, mas a gente está pensando aqui na fotografia, sobretudo comercial também, né? Então, mais nitidez é uma lente melhor. Uma lente pior, por exemplo, ela vai te dar menos nitidez. Às vezes, para um trabalho artístico, funciona muito bem, mas para um trabalho comercial, né, não funciona tão bem assim, tá? Depois, no número 2 aqui, ó, vocês veem, né, que nós temos o espelho. Olha só. Vou pegar aqui. Tá aqui, né? O número 2, que é o espelho. Esse espelho, o que é esse espelho? O espelho é o que vai, depois que a imagem entra, refletir essa imagem para que ela possa ser captada pela câmera. Então, é ele que vai refletir a imagem para que a gente possa, para que o sensor possa captá-la, tá? Então, isso aqui toda câmera tem, é uma questão que a gente costuma nem ter acesso interno da câmera, a gente não mexe nisso, tá? Não tem problema. O número 3 aqui é o próprio sensor captador. Então, a imagem bate, né, nesse espelho, ela vai até um prisma, que fica aqui na frente, ó, volta, né, para um visor para que você possa ver. E aqui o sensor, que é o número 3, é o que capta essa imagem. Então, a função do espelho aqui é meramente reproduzir essa imagem para que você possa vê-la, né? Numa câmera analógica, eminentemente, ele seria, esse visor seria isso aqui, né? Vocês veem aqui, ó, esse visorzinho aqui de cima, né? Isso. Mas as câmeras digitais têm esse visor também, que é uma telinha de LED, né? Então eu posso ou olhar nesse ou olhar nesse aqui. Eu gosto até de olhar nesse, porque me dá a dimensão melhor da foto, né? Do olhar realmente do que é a foto. E evoca também um pouco, né, da fotografia dos seus primórdios, né? Que eu acho muito legal olhar por aqui e caçar. Por que ele não quer aparecer? Deixa eu ver por aqui. Ah, porque tem que aparecer aqui. Tem que apertar e trocar. Normalmente tem que trocar. No celular, você tem a tela do celular, né? Não tem essa possibilidade aqui. O que é interessante a gente perceber nesse movimento todo, né? Bom, primeiro, as bases da fotografia estão aqui, né? Deixa eu diminuir agora. E aí, entender esse processo é importante, né? Porque esse corpo da câmera, esse aqui que vocês estão vendo, que é essa caixa, né? Ele só guarda essas coisas aqui dentro. Então, o celular é a mesma coisa. Vai acontecer isso tudo aqui no celular, né? Só que numa proporção muito diferente, né? Então, no celular também tem essas coisas aqui, tá? Tem um sensor que capta, tem um espelho que reflete, né, a imagem para algum visor, só que é um sistema diferente, mas tem tudo que tem aqui nesse corpo, né, da câmera aqui. E esses controles básicos que a gente vai ver agora são o que nos possibilita empregar técnica na fotografia, eles dizem respeito a esse movimento que eu acabei de mostrar para vocês. A luz que entra aqui é um sensor que capta essa imagem para gravá-la em algum lugar. Então, tudo isso tem a ver com as técnicas que a gente vai ver agora de fotografia. Então, vamos lá para a gente ver o que são essas visões. Agora já dá para eu aumentar aqui. Que a gente vai falar de obturador, a gente vai falar do diafragma e a gente vai falar, né, também do ISO, além
né, da importância da medição da luz, que é a fotometria. Então, primeiro, deixa eu compartilhar com vocês o que é o diafragma. Diafragma que não é o nosso diafragma, mas que tem esse nome porque carrega muito da função que o diafragma nosso também tem, né? O que é esse diafragma? São várias lâminas metálicas, como vocês estão vendo aí na imagem. Olha só, nessa imagem fechada aqui, vocês conseguem ver, né? Então, 6 lâminas que se abrem e fecham à medida em que você clica no botão para abrir esse diafragma. Então, quando você clica aqui ou no celular para tirar a foto, o comando que ele dispara é justamente para abrir esse diafragma. Então, esse diafragma está lá, quietinho, na dele, né? Está fechado, está lá fechadinho, esperando o seu comando. Quando você clica no botãozinho aqui ou no seu botão do celular, o que ele faz? Ele abre esse diafragma. Então, essas lentes, essas lâminas, essas 6 lâminas que estão ali fechadas, elas se abrem, a luz entra e ela fecha outra vez. É isso que garante a captação de uma imagem, a captação de um quadro, né? Então, uma fotografia é um quadro temporário de alguma coisa. Tá? Então, você está olhando para aquela cena e registrando exatamente aquele momento, não é nem o depois, nem o antes. Isso, inclusive, tem muitas discussões ao longo da história dos filósofos, pensadores que trabalharam na fotografia, que trabalharam a fotografia, né, como mecanismo artístico mesmo, muita discussão que vai justamente nesse sentido, de tentar teorizar a imagem como algo que não representa uma realidade, que representa um instante da realidade e que muito provavelmente não se repetirá, porque aquele instante já passou, né? E alguns autores acham isso, inclusive, que isso é a magia da fotografia, que é de conseguir registrar um momento que numa fração de segundo se dissipa. Né? Então, se você não pega ali, não pega mais. Né? É um ato que, às vezes, só acontece naquela fração de segundo e só a fotografia, às vezes, consegue registrar isso. Então, é muito interessante quando a gente vê por esse lado, porque tem vários estudiosos aí, o próprio Walter Benjamin, que era um sujeito que, apesar de não ser um estudioso da fotografia, estudava a arte como um todo, e ele era muito crítico, inclusive, à fotografia, porque ele entendia a fotografia como um mecanismo de reprodução técnica da arte, ou seja, na visão dele, ela entrava em face à pintura para substituir a pintura e tornar a pintura comercial. Né? E é uma visão muito interessante, porque, de fato, muito da fotografia acabou sendo reprodutibilidade mesmo, que é o que ele falava. Esse artigo do Walter Benjamin, para quem tiver interesse, é um artigo muito difícil. Tá? Eu li várias vezes até entender. Porque é muito difícil, porque é de um século passado, é uma linguagem mais erudita, então é um pouco difícil. Chama-se A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Ele fala, sobretudo, sobre a fotografia, né? E também sobre o cinema, em relação à fotografia em relação à pintura, o cinema em relação ao teatro. Tá? Rafa, é como o olho, exatamente. Quando a gente abre e fecha, entra a luz e a gente vê aquela cena ali. É bem parecido com essa ideia mesmo. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aí é a forma como o diafragma é formado. Né? E é ele que controla essa exposição de luz ou ao filme ou ao método de gravação digital, cartão de memória, por exemplo. Tá? Então, a abertura da lente é esse diafragma que vai definir. Então, quando eu tenho um diafragma mais aberto, entra mais luz. Quando eu tenho diafragma menos aberto, entra menos luz, como vocês podem ver aí. Ó.
Então, se vocês já viram em câmeras fotográficas alguma vez essa siglazinha F2, F16, vocês viram, né, a configuração do diafragma, tá? E para que ele serve efetivamente e como é que a gente pode usá-lo, né? Sempre, as coisas que eu vou falar aqui agora, vocês vão perceber que elas geralmente são usadas em conjunto. Então, o diafragma e o obturador, a gente precisa aliar um ao outro para a gente ter fotos melhores ou piores, né? Vocês viram com o João que fotos piores nem sempre são fotos ruins, né? Fotos que a gente propositalmente deixa ficar daquela forma ali, né? Deixa eu ver, aqui eles perguntou, nesse caso é melhor com luz ou depende do tipo de foto? Depende. Cris, eu vou chegar já aí. Você vai ver quando é que a gente tem que usar um ou outro, quando é que é legal abrir mais o diafragma ou fechar mais o diafragma, tá? Eu já falo sobre isso. Então, veja só, quando a gente tem, né, um orifício como esse aí, que é o nosso popular diafragma, né, se ele é pequeno, ele vai entrar menos luz. Se ele é maior, ele vai entrar mais luz. Então, se ele abre mais, entra mais luz. Se ele abre menos, entra menos luz. Então, esse movimento, que é designado por esse número F, essa letra F, né, que vocês estão vendo, mas a gente chama de número F, porque é F ponto alguma coisa. Então, F2, F2.8, F4, e aí ele vai subindo assim. Esse valor expressa as formas de abertura que ele tem, o ângulo de abertura que eles têm. Então, o diafragma... Gente, espera só um minutinho. Eu vou precisar botar para carregar aqui a caixinha que está acabando. Senão, às vezes, vocês falam comigo aí, eu não escuto. Só um minutinho, rapidinho. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar o fio. Muito bem. Deixa eu pegar assim. Ok. Vou voltar para cá. Ah, muito bom. A pergunta que a Cris está fazendo é uma pergunta interessante. Tem alguns celulares, Cris, que permite a gente ajustar algumas configurações. Normalmente o diafragma não. Mas tem aplicativos que conseguem simular isso. Então, tem alguns aplicativos que dão essa simulação para a gente. E a gente consegue, de repente, utilizar. Então, é interessante. Por exemplo, aliás, não é só celular, tem câmeras, muitas câmeras que não permitem que a gente ajuste o diafragma também. Nem todas as câmeras permitem esse ajuste do diafragma, não. A minha mesmo, ó, eu acho que não permite. Quer ver? Deixa eu até verificar aqui. Vamos ver, ó. Não, permite. Essa é semi-automática, ela permite sim. Ó. Não sei se vai ter como vocês verem. Deixa eu tentar mostrar. Fica muito ruim, né? Fica muito ruim. Mas é aqui embaixo, ó, aqui, né? Que está o F alguma coisa. Quando eu clico aqui, eu vou passando, ó. O obturador, o diafragma. Eu acho que não dá para vocês verem direito, até porque está pequeno por causa da apresentação. Mas depois eu tiro foto disso e mando para vocês verem. E eu vou fazendo umas imagens, da mesma coisa para vocês verem como que a imagem fica diferente, quando a gente tem quando a gente tem uma abertura de diafragma ou outra, A abertura do diafragma, ela vai interferir diretamente no que a gente chama de profundidade de campo, Por quê? Porque ela abre mais ou fecha mais a lente, Então, se você fecha muito, você dá uma profundidade de campo menor. Se você abre muito, você dá uma profundidade de campo maior. Então, é interessante, que a gente pense sempre nisso quando vai fotografar. Porque uma foto
com foco muito bom, né, e nítido, que, que tenha, né, elemento. O que eu falo foco bom que o elemento principal seja focado, os demais desfocados, normalmente é uma câmera que a gente captou a abertura corretamente. A gente abriu muito o diafragma, né, e ele registrou aquilo que está no primeiro plano perfeitamente, e o resto ele desfocou. Então, esse efeito visual de profundidade de campo, por exemplo, de um diafragma aberto, né, mais aberto. No celular, apesar de não dar para a gente, às vezes, fazer essas... Não, as minhas fotos do Insta só com essa câmera, não. A maioria é do celular mesmo. Algumas são, aquelas de comida, principalmente, que eu tenho no feed, são com a câmera. Que eu fiz, né, as mais antigas. Mas, ultimamente, eu não tenho nem usado muito essa câmera, para a verdade. Essa câmera é uma câmera boa, ela é semi-profissional, mas ela é muito boa. Ela tem alguns recursos manuais interessantes, né? Mas ela tira foto à noite, a foto à noite dela é muito ruim, tem essa desvantagem. Mas essa ideia do diafragma quanto mais eu abro, né, mais eu tenho profundidade, né, de campo. Quanto mais eu fecho, né, menos eu tenho profundidade de campo, então eu vou conseguir registrar mais coisas próximas. Então, usar o diafragma é muito nesse sentido, né? Quando eu tenho um diafragma mais aberto, eu tenho mais... Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar umas fotos aqui para vocês, quer ver? Um blog aqui que costuma fazer isso. Deixa eu ver. Achei. Muito bem, que eu já salvei um monte de coisa aqui, ó. Olha só, aqui a gente consegue ter essa noção. Deixa eu compartilhar. Olha só, gente. Uma foto. Então, né, lembrem aqui, quanto maior o número o F ali do diafragma, né, F22, menor ele estará aberto, tá? É o contrário. Então, F2, por exemplo, é o diafragma totalmente aberto, profundidade de campo, então, né, ela fica bastante amplificada. Olha só a diferença. Um F22, ele gera essa foto. Olha o F10, né? Como esse bonequinho está focado, né? As coisas de trás já estão mais apagadas. Olha o F5, né? E agora olha o F2, a diferença que dá, né? Então, quando a gente quer simular esse efeito aqui, né? E as câmeras de celular hoje já permitem a gente fazer isso, né? Então, quando a gente quer simular o efeito de desfoque no fundo, geralmente o que o celular está fazendo é abrir mais o diafragma. Né? Então, o diafragma muito aberto, o foco ele fica mais no primeiro plano. Então, para você fazer uma foto em que você precisa de foco múltiplo, o diafragma mais fechado. Né? Então, você está fazendo uma foto, uma multidão. Todo mundo precisa estar focado ali, diafragma fechado. Né? Se você está fazendo uma foto de uma pessoa na multidão, você quer que ela fique em primeiro plano focado, os demais não, diafragma, olha só, mais fechadinho, né? Que é o F, mais fechadinho não, mais abertinho, que é o F2, né? Então, você abre mais o diafragma para que você consiga dar o foco na primeira pessoa, no primeiro plano, né? E tirar o do restante. E você fecha o seu diafragma para você poder ter um foco igual, homogêneo, de todos os elementos da imagem, tá? Para isso que ele serve, olha só. Muito interessante também. Aí, realmente, como a Cris falou, né, o celular não costuma ter essa opção, eu não conheço nenhum que tenha, né, realmente, porque eu também não tenho muito celular, só tive Samsung até hoje. Então, iPhone é um negócio que eu não conheço muito, né, por causa das minhas condições financeiras, mas tudo bem. Mas, eu não sei dizer se no iPhone tem, por exemplo, esse recurso. Mas, cada vez mais os celulares têm incorporado mais esses recursos para tentar fazer uma aproximação com a fotografia manual mesmo, né? Que é aquela que a gente escolhe os efeitos que a gente quer gerar.
E aí por exemplo, o meu celular, ele já tem alguns de vocês já devem ter, um de vocês também, que é esse recurso de você ajustar o foco, né? Que basicamente é abertura e fechamento de diafragma, né? Só que ele não usa esse termo lá, é isso? O meu celular, ele tem lá, que chama de foco dinâmico. E aí, quanto mais eu aumento, né, mais ele embaça tudo atrás e a frente fica focada. Isso é diafragma, né? Ele está trabalhando com o diafragma. Por isso que eu estou falando para vocês que esse conteúdo, ele serve não só para a gente aprender como funciona uma máquina, mas também para a gente entender que tipo de técnica a gente pode usar para desfocar ou focar. E como é que a gente consegue simular isso em aparelhos que não operam, né, como uma máquina profissional. Não tem esses recursos nomeadamente ali, tá? A outra, a outra, a outra coisa interessante que a gente tem é o obturador, né? Então, o diafragma, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí, compartilhar para vocês. Eu tirei o compartilhamento, né? Enquanto o diafragma, gente, ele vai controlar a entrada de luz pelo feixe da luz, né? Então, se o feixe é maior ou menor, o obturador vai ser responsável, cadê o negócio, senhor? O obturador vai ser responsável por controlar o tempo de exposição à luz. Então, veja só, duas coisas, né, diferentes, mas complementares, tá? Então, vê só, no caso do diafragma, o que a gente está controlando? O tamanho por onde a luz entra. Então, se entra mais ou menos luz, mas por um buraco menor ou maior, né? Então, eu ilumino tudo ou eu ilumino só o que está mais à frente, né? O que eu estou fazendo ali. Já no obturador, né, eu estou controlando o tempo de exposição à luz. Então, isso faz outro tipo de efeito na minha fotografia. Geralmente, esse tempo aí é muito rápido, frações de segundos que a gente está falando. Não estamos falando de nada muito demorado, né? Estamos dizendo aí coisas que é milésimo de segundo, coisa que a gente nem consegue captar, às vezes, com o nosso olhar, né? Então, o obturador ele faz isso, tá? Mas existem fotos, eu já mostrei para vocês algumas, que são de longa exposição. Quando você deixa o obturador aberto durante muito tempo. A diferença que isso faz é que todo movimento de luz ele vai captar. Então, pensa só. Vamos ver. Gente, essa parte mais técnica, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falem, hein? Falem comigo, porque eu sei que é meio, né, técnico demais, mas é legal porque a gente vai entendendo como é que esse processo se transforma. E vocês já devem ter, obviamente, feito fotos em movimento, né? Fotos de coisas em movimento. E às vezes dá uma borrada, não dá? Aquele movimento ali. Por que isso acontece, geralmente? Porque a velocidade que o movimento está sendo executado, ela não é compatível com a velocidade que a sua câmera está abrindo e fechando para a entrada de luz. Então, você não consegue, através daquele tempo ali, captar o movimento do objeto do jeito que ele estava. Por isso que fica aquele borrão. Aquele borrão quer dizer que ele entrou mais luz, né, do que deveria. E aí, numa câmera profissional, a gente controla isso com muita facilidade, né, abrindo ou fechando o obturador, né? Então, quando eu diminuo muito a entrada, tempo de exposição, eu capto imagens mais rápidas. Então, se eu vou fazer uma imagem, de um bicho muito veloz, obturador lá embaixo, né? Então, ele vai me permitir uma entrada de luz muito rápida, né, que vai registrar exatamente o movimento que eu estou fazendo ali. Mas se eu estou, querendo captar alguma coisa que está parada, e de repente a entrada de luz por mais tempo vai me ajudar a compor as cores no entorno, porque às vezes eu tenho, vamos supor que você está fotografando uma árvore e ao entorno dessa árvore está cheio de vagalumes, né? Você abre o obturador, os vagalumes vão se movendo, o efeito que você vai gerar é de luzes assim. É o que acontece na aurora boreal, por exemplo. As fotos lindas que a gente vê geralmente da aurora boreal, as mais bonitas, elas são feitas com longa exposição. Por quê? A aurora boreal, as luzes da aurora boreal, elas se movem, né?
Ela se mexe. Ah, tá bom, na Finlândia. Ah, vou mostrar para vocês. Mostra do Instagram. Vou mostrar para vocês um negócio muito legal aqui que a Vanessa me lembrou. É uma amiga dela do mestrado que largou o mestrado, largou tudo, para viajar o mundo afora, tirando fotos, olha só. Sonho de todo mundo, né? Ela e o marido pegaram um Jeep, um namorado, sei lá, um carrinho lá, um Jeepinho, e saíram rumo ao mundo afora e foram embora, né? Então, eles tiram foto de várias coisas. Vou mostrar para vocês, eles estão agora... onde que estão? Na Finlândia. Olha só que chique. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. E aí a gente vê. Mas aquele dia eu mostrei algumas fotos do meu primo, por exemplo, para vocês lembram, né? Das fotos de longa exposição. Eu vou mostrar o Terra Dentro, que é bem legal. Eles têm feito bastante foto bonita mesmo. Ah, é ótimo acompanhar. Olha aqui, vamos lá. Essa foto aqui mostra a cachoeira e mostra a aurora boreal. Ah, pois é. Olha só, vamos lá. Cadê aqui? Cadê? Olha só. Gente, olha aqui, ó. Por exemplo, uma fotografia dessa... Estão vendo, né? Estão vendo. Uma foto dessa aqui, de uma cachoeira como essa, ó. Deixa eu diminuir o tamanho aqui, ficou grande. Não, assim que dá para ver. Uma fotografia. Porque tá grande. Islândia, né? Finlândia, mas falou errado. Está escrito aqui, Islândia. Olha só. Uma fotografia dessa, quando você abre um pouco mais o obturador, você consegue o efeito, por exemplo. Não é o caso aqui, tá? Estou falando que se você tivesse aberto um pouco mais o obturador, que efeitos você conseguiria aqui? Você conseguiria um efeito da cachoeira aqui, mais movimento, e aquela água que dá aqui embaixo, que sobe, né, aquele vaporzinho, também ficaria mais registrado, né? Mas aqui você já tem aos livros que eles lançam aí, ó, tá vendo? Você já tem algum movimento. Olha essa daqui também, ó. Essa aqui provavelmente já foi com o obturador um pouco mais aberto, tá vendo? Que ela gera, ó, alguns movimentos, né, da água aqui, ali também, tá vendo? Isso é foto com obturador mais aberto. Olha aí, ó, a aurora boreal, tá vendo? Vocês veem os feixes de luz aqui, ó. Esses feixes de luz, você não consegue captar eles se for uma exposição de obturador rápida. Se você abrir o obturador e fechar rápido, os feixes de luz são muito rápidos, você não consegue pegá-los, né? Então, você tem que deixar o tempo de exposição mais longo, você tem que deixar entrar mais luz, porque aí essa movimentação ela vai sendo registrada. Então, o feixe que vai indo, ele vai sendo captado pela imagem. E por que não faz diferença nos outros elementos? A montanha, por exemplo, porque já está parada, né? Então, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está imóvel, o tempo de entrada de luz não faz diferença nenhuma, né? Não tem problema, pode deixar, né? Entrar a luz à vontade, que não vai atrapalhar. Então, se você quer fazer uma imagem sua, por exemplo, com alguma coisa movimentando, né? Quando eu dei aula na UFJF, a gente tinha poucas máquinas lá. Eu fiz um exercício muito legal com os meninos, é um exercício bobo, que todo mundo faz, mas assim, a galera adora, né? Que o modelo fica parado e alguém fica passando alguma coisa, por exemplo. Pegava umas varinhas, assim, com as pontas, com estrela na ponta, colorida e tal, e a pessoa ficava atrás aqui, só balançando isso. E aí ficava aquele efeito, assim, parecendo, né, de luz ou lanterna, enfim, de luz movimentando ali, e ficava super bonito. E a pessoa ficando imóvel, a fotografia ficava impecável. Por quê? Porque se você não se mover, ela não vai pegar movimento, né? O tempo maior de exposição à luz, se você fizer isso aqui, ó, ele vai criar várias imagens, né, de você saindo daqui e indo para cá, né? Então, se você voltar, aí ele vai borrar a foto para cá e para cá. Né? É interessante para fazer fotos propositalmente assim também, né? Então, o obturador serve para isso, ele dá para a gente essa noção. Vamos ver umas fotinhas aqui, ó, legais, ó. Muito bonito. Tem uma da aurora boreal aqui, ó.
Eu adoro a aurora boreal, gente. Coisa mais linda, né? Olha. Muito bom. E eu amo fotografia de paisagem também, né? Tem bons fotógrafos de paisagem, eles tiram fotos lindas. Ó. Olha aí. Como a Cris falou, parece uma pintura, né? Ah, aqui, ó. Eles fizeram um registro para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó? Do tempo, ó, da aurora boreal passando. Isso daqui é exatamente, ó. Olha aqui, né? Exatamente o resultado do tempo de abertura, do obturador. Tudo isso aí que vocês estão vendo, ó, acontece durante o tempo em que a máquina está registrando uma única imagem. Olha que bacana. E é isso que dá aquele monte de efeito, tá vendo? Bem elucidativo, né? Acho que isso aqui resume bem para vocês o que é, ó, um obturador. Tá vendo? Ele capta tudo isso aí durante um determinado tempo e resume em uma imagem só. Ele grava como uma imagem. Essa é a grande questão. Olha que coisa linda. Muito bonito. Tá vendo? Todos aqueles movimentos que o céu fez, ó, estão registrados aqui em sobreposições, enfim. Ela não é isso, né? Por isso que é engraçado. A aurora boreal não é isso aí exatamente. Então, quando você chega lá e vê, ela talvez seja um pouco diferente disso. Mas é esse tempo em que as coisas vão passando é que geram essas imagens aí. Então, para isso que serve o glorioso obturador. Muito bom, vimos aí o terra dentro. Eu vou tentar conversar com eles para ver se eles conseguem conversar com a gente, mas eu não sei onde é que eles como eles estão em viagem, né? É mais difícil às vezes deles conseguirem acesso à internet e tal para falar. Não sei, vamos ver. Vamos ver se rola. Deixa eu voltar lá para o slide, para a gente terminar de ver o obturador, então. Então, esse tempo que a gente deixa aberto, entra mais luz e registra-se os movimentos que estão ali, tá? É diferente, então, do diafragma, que é o tamanho desta abertura, se ela é grande ou se ela é pequena, tá? E aí, quando a gente junta uma coisa com a outra, é que a gente tem a melhor composição para a gente poder fotografar. Não é um ou outro apenas, né? Esses elementos eles têm que ser combinados, né? Tanto o obturador quanto o diafragma e também essa criatura aí que vocês estão vendo, chamada ISO. Essa, eu creio, vocês já devem ter visto com mais facilidade, porque ela é mais comum. O que é o ISO? O ISO é um termo que vem da época dos filmes, né? Da fotografia com filmes, e representava justamente a velocidade aí, não da entrada de luz, né? Mas com que a gravação reagia à luz. Um filme, por exemplo, que era mais escuro, era o ISO 100, era um ISO escuro, por exemplo, ele precisava de mais luz para capturar uma imagem, né? Um ISO mais alto, 800, 700, por exemplo, 700 não, 600, 800, ele precisava de menos luz para que ele pudesse captar uma imagem. Ele é mais sensível, né? Então, ele exige menos iluminação. Ou seja, aberturas que são mais fechadas ou velocidades, né, mais rápidas, com ISO mais sensível, ele tem mais dificuldade para você trabalhar. Se você tem um ISO muito sensível, você tem que adaptar a sua abertura, do diafragma, e tem que adaptar o obturador para ele trabalhar com velocidade, mais rápida. Eu falei o contrário, né? Enfim, se eu tenho um ISO alto, ou seja, se eu tenho uma gravação mais sensível à luz, eu preciso que a minha velocidade seja bem mais rápida, porque eu não tenho tempo de controlar, né, uma exposição longa, por exemplo. Então, o ISO alto, ele nunca, muito dificilmente você vai conseguir usar ele bem com
um obturador, né, também alto. Né? A velocidade do obturador tem que ser mais baixa, ou seja, a entrada de luz rápida. Aliás, ao contrário, porque a gente fala velocidade de entrada de luz no obturador, quanto mais longa ela for, maior o obturador. Menor, ela está mais rápida. Então, tem que ser mais rápida. Né? Por quê? Se eu tenho um filme mais sensível, a luz bateu, ele já está gravando. Se eu tiver muita abertura, o que ele vai fazer? Vai estourar totalmente a minha imagem. É isso que vai acontecer. Então, o ISO, ainda hoje, ele é usado, apesar de não haver mais esse suporte do filme nas câmeras digitais, mas ele continua sendo usado para o registro daquela imagem de alguma maneira. Então, na fotografia, quando a gente fala do ISO, então eu estou falando da sensibilidade da captação dessa luz no meu recurso final. E é muito fácil vocês verem. No celular, se o celular de vocês não tiver isso, vocês conseguem, com aplicativos legais aí, controlar isso. Por exemplo, você tem o... Deixa eu lembrar qual que tem aqui. Gratuito eu não estou lembrando. Eu sei que tem um que é muito famoso, que é o manual. Deixa eu manual? Acho que é manual. Manual que ele chama. Que ele é muito legal. Ele te dá velocidade de ISO, ele te dá velocidade de obturador. Então, ele simula todas essas condições. Porque a câmera do celular, ela é a mesma ideia, como eu falei para vocês, da câmera normal. Então, ele consegue simular tudo isso. Né? Olha só, uma fotografia com ISO 100, que é essa que vocês estão vendo aí à esquerda, e a segunda com ISO 1300. Então, você vê que tem um ruído maior aqui nessa segunda imagem, ruído que eu falo que tem mais sombras, menos nitidez, tá vendo? Aqui você consegue ver a planta melhor. Deixa eu abrir uma outra aqui para vocês, quer ver? Deixa eu achar um site aqui. Deixa eu ver aqui se tem um... Deixa eu pegar aqui nos meus materiais que eu separei um site com fotografias em ISO. Para a gente ver. Achei. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui esse site aqui é legal. Eu vou mostrar para vocês também a velocidade do obturador com objetos, né, estáticos, como que eles ficam. Ô, Cris, não necessariamente. Tem alguns aplicativos que não diminuem, não. Tem alguns aplicativos que só simulam realmente esses valores, né, da câmera manual, a câmera analógica que a gente tem, não analógica, né, mas da câmera profissional, esses recursos manuais que às vezes o celular não tem. Mas, por exemplo, uma câmera semi-profissional igual essa minha aqui já tem, né? Então, isso não diminui a qualidade, né, necessariamente. Olha só, só para vocês verem como que é isso. Mas isso também, não preocupa, eu sei que é muita coisa, mas não preocupa, não. Como é que chama aqui? Esse aqui. Não preocupa, não, que à medida em que nós também formos fotografando para os nossos experimentos, eu vou falando isso com vocês, eu vou mostrando isso para vocês. Então, vamos ter tempo ainda para praticar isso. Olha só, isso aqui, esse catavento que vocês estão vendo aí, é uma boa referência que a gente tem do obturador. O obturador que permite menos entrada de luz, né, por menos tempo, é essa primeira foto aí, que é a foto dele estática. Ele podia estar até rodando, né? Você pode até colocar ele para rodar e bater a foto. Se o seu obturador tiver com tempo de exposição muito baixo, ele vai registrar ele daquele jeito ali, vai conseguir captar o movimento. Já as outras duas imagens são com obturadores já com mais tempo de exposição. Olha só como que ele faz. Ele borra e nesse aqui ele dá o efeito mesmo, né, do giro completo desse catavento. Então, você já tem uma imagem completamente diferente, né, daquilo que a figura é. Todos esses aqui estão girando, né, estão em movimento quando são fotografados, tá? E aí, olha o ISO, olha a diferença do ISO aqui. Deixa eu subir um pouco aqui o zoom para vocês verem melhor. Olha a diferença do ISO, né, do 100 para o 800, por exemplo. Vê só, aqui no 100,
A gente tem uma nitidez muito maior do que no 800. Vocês conseguem perceber? Dá para vocês verem isso aí? Ou a qualidade está muito parecida? Porque no 800 você tem mais luz, né? Vocês estão vendo que tem mais luz. Mas você tem menos qualidade de nitidez. Se vocês chegarem bem perto, vocês vão ver que aqui, né, nessa imagem do 100, a imagem está muito mais, com muito mais qualidade, com muito mais nitidez. Isso acontece porque a sensibilidade à luz, né, é menor aqui. Então, ele consegue registrar, né, mais detalhadamente a imagem. Mas por que isso serve para a gente? Por que é importante? A gente pode usar o ISO. Né? O ISO, um ISO muito alto, necessariamente não é ruim também não, tá? Isso vai depender de outras circunstâncias. Então, veja só, vocês já repararam em alguns reality show, por exemplo, né? É muito bom a gente ver isso. Eu estava assistindo esses dias o Casamento às Cegas na Netflix. Olha só que fazem. Eu assisto Casamento às Cegas. Eu assisto tudo. E no Casamento às Cegas tinha uma cena lá, que eu não lembro de quando é que foi, que tinha um casal que estava jantando à noite. Era o Casamento às Cegas dos Estados Unidos ainda, hein? Eu assisto todos. Assisto Brasil, Estados Unidos, dos Estados Unidos. Eles estavam jantando à noite. Vocês já repararam, às vezes, que no reality, né? Quando é reality ou quando enfim, documentário e tal, e que a imagem é à noite, ela fica mais pixelada? Já perceberam isso? Mais craquelada, assim, parece uma imagem mais rústica. E às vezes você fala, bom, a qualidade da televisão é boa, mas a imagem está daquele jeito. Já repararam nisso? Eu estava vendo esses dias do Casamento da Cega, eu lembrei de vocês, porque aí apareceu isso. Por que isso acontece? Acontece porque à noite, tanto a câmera de vídeo tem os mesmos pressupostos da câmera fotográfica também, tá, gente? É muito parecida a forma de registro. Então, por isso que dá isso. Você, à noite, você tem menos luminosidade. Né? Então, você está ali, querendo registrar um jantar à luz de velas. Vai acender um monte de luz? Não vai dar certo, né? Então, você precisa que não tenha luz. Como é que você vai fazer para registrar aquele jantar à luz de velas, portanto, de uma forma fidedigna? ISO. Então, se você abre mais o ISO, vai para 800, o filme está mais sensível à luz. Então, ele capta a luz muito mais do que um ISO pequeno. Mas, em compensação, ele faz você perder a nitidez. Né? Para alguns tipos de foto, essa nitidez não vai ser importante. Para outras, vai. Essa imagem da ponte, por exemplo, né, ela com pouca nitidez fica bem ruim. Mas se fosse uma imagem numa luz, uma vela com a luz, né, você queria tirar ali aquela atmosfera, talvez a nitidez não fosse importante. Né? É porque ela não faz tanta diferença assim. Então, quando a gente tem que usar um ISO maior, quando tem pouca luz no lugar, ou a gente não tem condição de ter luz, porque você está, por exemplo, a Cris, por exemplo, que vai, às vezes, aí nas expedições, né, Cris? Para você falar. Será que você não ia numa expedição agora, mulher? Não tinha um trem desse que você ia ficar sem. Você falou comigo, né? Agora que eu lembrei disso. Mas você vai nas suas expedições lá, para o mato afora, meio do rio e tal. Você vai fazer uma foto à noite, o ISO é o que vocês precisam. Né? Então, pensa só, você está no meio de um mato, no meio de uma floresta, você não tem, às vezes, condições de luz ideal natural. Você também não pode ligar um flash gigantesco lá, você vai assustar os bichos tudo, né? Como é que você vai tirar a foto de um bicho com um flashzão na cara dele? Então, o que você vai fazer? Qual é o recurso que você tem? Aumenta o ISO. Aumenta o ISO, ele capta mais a luz, perde um pouco de nitidez, mas em compensação você consegue fazer a foto que você precisava. Né? Agora, se você está no aniversário de criança, de dia, né, com luz para tudo quanto é lado, o ISO muito alto vai estourar completamente a sua imagem. Né? Então, você vai usar um ISO mais baixo. E aí, você vai ter muito mais nitidez também. E tudo isso, gente, combinado. Não adianta a gente só ter, né, só mexer no ISO ou só mexer no obturador. Não é disso
que se trata. Não se trata de um ou outro apenas. Significa que a gente tem que operar com esses três, né, segmentos aí de captação da luz, né, o tamanho do feixe, o tempo de exposição e também a sensibilidade de captação no suporte, né, no filme ou no cartão de memória, né, perdi aqui a palavra. Essas três variáveis são variáveis que vocês combinando, vocês conseguem efeitos riquíssimos. E sabe o que é legal disso? O que é legal é testar. Então, qualquer hora, né, vocês vão fazer isso. Eu vou dar uma olhada, eu vou baixar alguns desses programas, e aí, quando eu for mostrar, quando a gente for falar de softwares para tratamento de imagem, nós vamos enfiar uns desses aí também. Porque, de certa forma, eles nos ajudam a manipular a imagem, né? Eu vou usar eles. E aí eu já faço os test drives aqui e falo para vocês quais desses aplicativos são mais legais, tá? Eu não tenho muito uso. O único que eu usei já mesmo, de alguma forma, é o Light Matter, que é para isso que eu vou falar para vocês aqui agora, que é medir a luz, né? E é bem interessante o Light Matter. Escreve-se assim, ó. Light Matter. Light Matter é um aplicativo de medição de luz, que é o fotômetro. O que é o fotômetro? Então, para a gente encerrar essa parte técnica aqui e ver umas fotos lindas agora. Fotografar, eu já falei, já repeti isso 400 vezes para vocês, é medir luz, né? É saber controlar a entrada, a exposição da luz. A gente acabou de ver, olha só, os três fundamentos mais importantes aqui de uma máquina fotográfica dizem respeito à captação da luz. Tamanho, tempo e captação dessa luz. Então, fotografar basicamente é isso. E aí, a fotometria, que é a forma que a gente tem para regular a luz, que medir a luz que está entrando, é primordial, por exemplo, para trabalhos técnicos, né? Então, quando a gente vai fazer trabalhos comerciais, né, é importantíssimo ter um fotômetro. O fotômetro é um aparelhinho pequitinho assim, que você aponta para a cena que você quer tirar. Então, você está tirando foto aqui, ó, do aniversário, né? E ali está, né, o lugar onde está montado lá o bolo, o negocinho e tal. Você vai medir, vai olhar para lá, o fotômetro, ele vai te falar quanto de luz tem ali. E aí o fotômetro faz um negócio muito bom. O que ele faz? Ele já fala para você qual a configuração da câmera você precisa usar para poder, né, fotografar com aquela luz. Isso é uma mão na roda, né? E o Light Meter, ele te ajuda a fazer isso. Então ele vai te mostrar. Ele vai falar, olha, aqui você vai usar um ISO tal com uma abertura de diafragma X e o obturador tanto. Pronto. Aí você vai lá, regula, foto perfeita, né? Nas condições de luz que você tem. Então, é muito legal, é muito importante que a gente faça isso. Eu coloquei isso aqui, ó, porque, na verdade, é uma coisa que a gente vai fazer, não precisa se preocupar, não. Essa regulagem diferente de câmera, nós vamos fazer os desafios depois com isso. Então, não preocupa, não, tá? Eu já tinha colocado aqui porque era um exercício que eu ia dar. Mas como a gente está fazendo os desafios diários, então a gente vai fazer isso na forma de desafio. Mais por meio da semana, eu penso direitinho nisso. Tá? Então, eu não vou dar esse trabalho, não. Podem ficar tranquilos. Mas é isso, tá? A Cris já estava até desesperada ali. É isso, medir a luz é isso. Deixa eu ver se tem uma... Deixa eu ver se eu acho que o Light Meter para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum videozinho que mostra aqui. Ó, não tem, mas tem aqui Tem aqui a interfacezinha, que dá para vocês terem uma ideia já. Deixa eu compartilhar também. Pra vocês verem, ó. Olha só. Aí.
Devagar e sempre, mas vai. Aí, ó, olha aí, gente. Esse é o Light Matter. Vou aumentar aqui o zoom. Sai todo mundo. Que coisa, hein, Google? É engraçado que o Google fica me escutando com coisa de fotografia agora, direto, toda hora me oferecendo curso de fotografia, câmera, tá um negócio de louco isso. Olha só, esse aqui é o aplicativozinho, o Light Matter. Ele mede aqui a luz, você vai apontar para o lugar e ele vai, né, falar para você quanto de luz está entrando e quais as configurações de câmera. Olha aqui, ó, né? Um obturador ISO e o diafragma que você precisa usar. Ó, né? Tá aqui o ISO, o obturador, né? E o diafragma. Um fotômetro, pra vocês verem, ó, é isso aqui, ó. Isso já é com flash, tá? Por isso que é caro assim, mas nem sempre é caro, não. Ó, só para vocês verem o tamanho do fotômetro. Olha aí, ó. Tem fotômetros até acessíveis, ó. 140, 150, tá vendo? Ó, 68, bem tranquilo este, né? Mas também é bom, um fotômetro bom ajuda bem. É isso? Isso é um fotômetro. Prazer, gente. Fotômetro. Tem muito fotógrafo que não usa, tá? E aí eu ressalto. Tem tudo que a gente fala aqui, tem usos específicos que a gente vai fazer. Então, onde é que é importante ter um fotômetro desse? Se você faz fotografia profissional, por exemplo, de modelo, tem que ter fotômetro, né? Tem nem conversa. Se faz fotografia de casamento, tem que ter fotômetro. Por quê? Porque o casamento é um evento num tempo longo. As condições de luminosidade vão mudar o tempo inteiro. Você não pode ter uma configuração de câmera única para aquele tempo todo. Aí você começa num casamento, às vezes, 6 horas da tarde, vai até 11 horas da noite, meia-noite, tirando foto. Né? Então, o fotômetro é essencial. A fotografia de modelo, a mesma coisa. Por quê? Porque vai interferir no tom de pele, nas cores da roupa. Então, você precisa ter fidelidade nessa imagem. Não, você vai sair para fotografar por aí, precisa de fotômetro. Você vai fazer uma fotografia que você não está preocupado com essa fidelidade, exatamente, não precisa de fotômetro, tá? E o celular, como eu disse, ele pode fazer esse papel também, né, do fotômetro aí, tá? Então é isto, é isto. Não se preocupem, nós ainda vamos trabalhar essas coisas transversalmente às fotografias que vamos fazer e vamos trabalhar também, né, nos outros temas. Então, quando nós formos para tratamento de imagem, uma das coisas que nós vamos ver é a saturação, né? Como é que a gente valoriza uma cor ou menos, ou valoriza outra cor. Nós vamos ver contraste, brilho, tudo isso tem a ver com esses aspectos que a gente tratou agora. Então, a gente vai estar reciclando isso o tempo inteiro, tá? E as nossas próximas 3 aulas provavelmente serão para isso, ok? Para a gente poder debruçar-nos sobre as opções de tratamento de imagem que a gente tem. Eu lembro sempre para vocês, não é uma aula de Photoshop, tá? Não é uma aula de tratamento de imagem, é para vocês terem essa noção e saberem onde vocês procuram isso, como vocês podem melhorar as habilidades nisso. E o ferramental para isso, eu vou dar para vocês. A gente não tem nem como, né, fazer uma aula de Photoshop, porque eu não tenho softwares para todos nós e não temos também tempo. Então, por isso que eu vou optar por softwares gratuitos, mas vou mostrar também o Photoshop, porque daqui a pouco, quando vocês puderem acessar o campus, Deus quiser, nós teremos lá computadorzinhos bonitinhos para vocês com a plataforma Adobe que a gente pediu e está chegando aí. Né? Então, vocês vão poder usar isso lá no campus. Então, eu vou mostrar para vocês também. Mas quando a gente voltar, a gente pode, né, combinar de fazer aí projeto de extensão, alguma coisa assim, para que vocês tenham aulas de Photoshop. Então, tudo isso eu sempre falo para vocês, tudo que a gente está vendo aqui, que vocês acharem que pode ser complementado, a gente tem
N opções para fazer isso depois, né? A gente tem projeto de extensão, pode ser nessa pegada, projeto de pesquisa, oficinas, mini cursos, pode dar tudo isso, né? Então, não se preocupem, tá? As carências que vocês entenderem que existem ainda, ou existirão ainda, a gente consegue sanar posteriormente também, tá? No ano que vem, Deus quiser, tem a porcaria dessa pandemia toda, não é isso? Então é isso, beleza? Vamos dar uma olhada agora, né, em alguns fotógrafos. Eu separei para vocês. Se não der para mostrar tudo hoje, não tem problema. No finalzinho das aulas eu vou fazendo isso. Vou mostrar alguns fotógrafos para vocês. E hoje estou dando isso porque nosso desafio de hoje tem a ver com este tema. Eu tenho um slide aqui que eu vou abrir para vocês agora. Não se apavorem, tem muita coisa, mas eu não vou ficar passando por todas as informações. Diga, Cris. Mais uma curiosidade mesmo. Sim. Recentemente a gente recebeu no laboratório, recebeu não, meu professor chegou lá com um acessório que a gente coloca ele no microscópio e ele melhora a imagem, porque a gente tinha muita dificuldade, né? A gente não tem um eletrônico lá, mas a gente tira algumas fotos legais. E aí ele trouxe um acessório, não sei como é o nome, mas a gente coloca ele no monocular e aí a gente consegue tirar a foto de uma melhor qualidade agora, né? Eu queria saber se existe algo desse tipo assim para celular. Existe, tem lentes para celular, conjunto de lentes para celular. Isso nada mais nada menos deve ser uma lente, não é não? Não é uma lente diferente que ele coloca lá? Eu não sei. É uma lente, mas a gente encaixa na lente. Mas é isso, Geralmente, porque assim, na câmera, o que você faz? Você tira uma lente, coloca outra lente, né? Mas às vezes no microscópio, como você não tem como desmontá-lo, pode ser que seja uma que se acopla para poder fazer outro efeito, para poder melhorar a nitidez, por exemplo. No celular, na câmera, basicamente você vai tirar uma lente, mas você não quer dizer que quando você tira, ele fica sem lente, não. Ele tem uma lente ali, né? Que é a lente básica dele. Então, isso aqui é um conjunto de lentes. Né? Essa não sai, mas quando você tem uma câmera que sai a lente, ele às vezes vem com um conjunto e ele tem a lente dela própria. Né? A lente dela própria está lá, e aí você coloca a outra lente por cima dela. Deve ser isso, Cris. Bobear. Mas tem para celular, tá? Eu falo a verdade, eu nunca usei essas lentes, né? Mas a Vanessa já veio até aqui palpitar que a gente está querendo comprar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. E não é tão caro, não. Eu também não sei se presta, viu? Tem que ver isso, ó. Mas olha só, tem uns aqui, Magazine Luiza, kit com 10 lentes, câmera de celular, R$280. A outra, kit lente da câmera de telefone. Aí, na Amazon, 147, vamos ver quantas lentes tem. Tem zoom de 28x, olha só que coisa. Interessante, gente, Nós não fala quantas são, deixa eu ver. Lente de telefone, mais lente, mais grande angular, mas tem bastante lente, interessante. Pois é, tem, tá vendo, Cris? Depois eu posto uns links disso para vocês lá no grupo, para a gente ver. Eu vou parecer pernilongo. A Vanessa quer matar um pernilongo, que você chama pernilongo. Como é que você chama pernilongo aí? Muriçoca ou carapanã? Carapanã é o mais legal de pernilongo que tem. Pode ir lá. Ele tá muito grande. Ela morre de ódio dos pernilongos. Os dois, aqui mesmo é pernilongo. Pernilongo eu gosto, eu acho legal, esse nome simpático, né? Apesar do bicho enjoado desse. Mas carapanã, para mim, é sensacional. O melhor nome de pernilongo. Olha lá, perdeu o pernilongo, Olha lá. Matou uns 8 pernilongos aqui que eu não vi. Vocês ouviram aí. Muito bem, olha só. Depois, Cris, eu vou fazer uma pesquisa sobre essas lentes e vou conversar com alguns amigos fotógrafos meus para ver se eles já utilizaram, se eles indicam, enfim.
E aí eu tento fazer uma apanhadinha. Eu também estou querendo isso. Também estou querendo descolar umas lentes desse celular. Mas tem, né? E o mundo não para, né? A galera vai inventando coisa o tempo inteiro. A gente achou mais pernilongo. Meu Deus. Eu não sei, Cris, se o sangue é bom ou se os pernilongos aqui que são famintos mesmo, como qualquer coisa. Pode ser isso também. Tudo bem. Porque tá chovendo aqui não para de chover. E aí eles vêm, né? Então tá. Muito bem, olha só. Deixa eu mostrar alguns fotógrafos e fotógrafas para a gente se inspirar também para a nossa atividade. Esta que vocês estão vendo aí, uma fotodocumentarista famosíssima, já morreu, né, infelizmente, mas também, infelizmente não, porque, coitada, ela estava velha já, mas que é a Dorothy Lange. Ela é uma moça, uma mulher que ficou muito famosa, sobretudo, ela morreu em 65, morreu nova até, morreu com 70 anos, mas morreu em 65. Muito famosa, ela é norte-americana, estadunidense, né, porque é norte-americana, os mexicanos também são, os canadenses também são, por ela retratar a Grande Depressão dos Estados Unidos para a FSA, que é uma agência, né, de administração da fazenda dos Estados Unidos, né, a fazenda economia mesmo. E as imagens dela ficaram muito famosas, sobretudo da depressão, né, de 29, vocês lembram, crack da Bolsa, não é isso? E das migrações também, que ocorreram nos Estados Unidos. Ela esteve sempre aí, eu vou passar, tá? Porque tem muita coisa que eu deixei mais para vocês terem como curiosidade, mas ela sempre esteve muito envolvida em causas humanitárias, então as fotos dela são fotos que expressam isso muito bem, olha só. Essas aqui são crianças, por exemplo, nos campos de refugiado em Oklahoma, lá nos Estados Unidos, né? Aqui também. Aqui uma foto de fazendeiros, né, que eram de uma cooperativa, né, lá nos Estados Unidos também. Olha só, uma loja, né, dessas de pequenas cidades. Uma mãe com um filho, né, também imigrantes. Agora, aqui, um conjunto de fotos que ela tem muito importantes, que são sobre os japoneses nos campos de concentração durante a guerra, né? Os japoneses que acabavam... os lugares onde os Estados Unidos invadiu e acabou rendendo os japoneses. Então, essa é uma foto dessa época. E é uma coisa curiosa, tem uma história curiosa, porque as fotos dela fizeram tanto sucesso nesse sentido e foram fotos tão emblemáticas que como é que chama, gente? Esqueci agora o nome. Uma agência de guerra dessas dos Estados Unidos confiscou todas as fotos dela. Hoje está disponível, né, no arquivo dessa agência, que eu agora esqueci o nome. Está até aí no slide. Mas ela impactou tanto com aquelas imagens que a própria agência resolveu confiscar tudo, porque aquilo estava, de certa forma, prejudicando a imagem dos Estados Unidos, né? Porque ela falava que né, muitas crianças, enfim, pessoas que não fizeram nada, estavam sendo punidas, né, justamente por não terem feito nada. E isso, né, trouxe muito problema lá para os Estados Unidos. Olha só, né? Fotos. Essa foto é famosíssima, né? Que é uma mãe imigrante com seus filhos. Vocês já devem ter visto aí em capa de alguma coisa, vocês estampou capa de livro, capa de CD, uma série de coisas aí. É uma imagem muito famosa dela, né? Muito legal. Então, uma fotógrafa que vocês precisavam conhecer aí, imaginei eu. Ó, vou passando aqui. Sebastiãozinho Salgado, nosso querido Sebastião Salgado. Espero que vocês tenham visto o filme que eu passei, que é maravilhoso, que é um cara também, né, considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, é mineirinho, como eu, né? E ele se dedicou por muito tempo a fazer fotografias
de também, né, no seio aí de conflitos, sobretudo conflitos pela terra, né? Olha só, e tanto é que o Sebastião Salgado ele veio aqui em Minas Gerais reflorestar toda uma área degradada pela mineração, então tem um envolvimento muito grande com o meio ambiente, e as fotografias dele mostram muito isso. Aí os trabalhadores aí da terra, né? Uma fotografia muito interessante também, né? Vocês veem como que a fotografia, às vezes, ela não precisa necessariamente ser um negócio de outro mundo, né? Às vezes uma ideia boba, uma ideia simples, ela gera uma imagem icônica. O Divan falou Cia, né, lá em relação a Dorothy Lange, né? Eu não sei se era Cia, pode ser que sim, Edivan, pode ser que sim. Depois a gente acha isso também, não tem erro não. Então, e se vocês repararem, as fotografias do Sebastião Salgado, elas têm um estilo muito parecido, né? E essas aqui da exposição Gênesis, que ele registrou o hábito de várias comunidades indígenas, é a exposição mais famosa dele, né? Muito interessante. A migração rural aí para as grandes cidades, ele teve na época, a década de 70, principalmente no início, um registro muito importante dessas migrações e das condições de pobreza que as crianças, sobretudo, né, e as famílias se encontravam, olha só, né? Essa da direita aqui eu acho impactante a dessa, olha, as crianças na beira da rodovia ali e um caminhão vindo, né? Um perigo até iminente. E incrível você pensar, né, gente, que isso ainda hoje é uma realidade, né? Ainda hoje é uma realidade bastante presente no nosso país. Cris, as fotografias dele, principalmente, são propositalmente em preto e branco. A da Dorothy, porque na época que ela fotografou, majoritariamente tinha, né, mais, você tinha pouco ainda o uso de fotografia colorida. Mas o Sebastião Salgado, por opção mesmo, é o estilo dele. Vocês podem ver que a obra dele é marcadamente, né, no preto e branco, que é o estilo que ele adotou para si. Olha só, não tem nenhuma aí. Essa, né, fortíssima, da luta lá, da chacina, do massacre em Eldorado dos Carajás, né? Essa foto do enterro rodou o mundo também, foi muito importante, inclusive, para denúncia, né, do que estava acontecendo lá. E essa daqui também da exposição Gênesis, que foi uma exposição que ele rodou pela África também, pelo Quênia e tal, né? Olha só que coisa linda, né? Então, um estilo muito próprio, né? Vou mostrar um outro que eu não sei se eu deveria colocar junto com o Sebastião Salgado, que é até sacanagem, porque o Sebastião Salgado é um gênio, mas esse é um cara importante, por exemplo, para a publicidade, que é o Oliviero Toscani. O fotógrafo, já falei um pouco sobre ele para vocês, foi fotógrafo da Benetton durante muito tempo. E ele, né, se notabilizou por fazer fotos polêmicas, né? Então, olha só, isso aqui, pouco antes dos anos 2000, vocês imaginam, se hoje já é, de repente, um tabu, naquela época, mais ainda, né? Então, ele trabalhou muito com a ideia, né, de polêmicas na imagem. E não só em relação a sexo ou a preferências, ou preferências não, a orientação sexual, né? Que não é preferência, mas também problemas de saúde, problemas sociais, efetivamente, né? Anorexia, por exemplo, olha só. E sempre fazendo esse jogo, né, de palavras raciais, questões raciais, né? Olha só, em que ele trabalha. Essa imagem eu acho sensacional. Não passaria no Instagram hoje, né? O Instagram não deixa botar bico do peito da mulher, porque do homem pode. O Instagram machista libera. Essa imagem é sensacional. Ele sempre trabalhou muito com essas questões. Ele é muito polêmico. Olha só. Religiosidade e raça. Olha aí.
E, né, também usou muito o mote da AIDS no fim dos anos 90. Essa dos corações, eu gosto muito dessa, mas enfim. Essa foto, que eu já até mostrei para vocês, que é desse ativista, que era um cara que lutava aí, pelos direitos dos soropositivos e que morreu. Né? E ele usou, com a permissão da família, essa imagem para a campanha da Benetton. Essa daqui é mais, assim, não é uma fotógrafa famosa, mas mais para mostrar para vocês uma polêmica que alguns anos atrás nós tivemos. Essa fotógrafa, Hannah Hubbard, fez um ensaio com crianças nas cenas de Walking Dead. Levantou uma polêmica muito grande, porque muita gente disse que ela expôs as crianças a uma imagem violenta, não sei o que e tal. E foi muito interessante a discussão à época, porque cada vez mais as crianças são expostas realmente a violências, e quando a gente vê as crianças retratadas na violência, parece que choca um pouco, né? Mas ninguém se choca que as crianças estejam assistindo essas coisas, e elas estão assistindo essas coisas. E algumas dessas crianças ainda eram filhos dela, né? E aí ela fez aí várias cenas, reproduziu várias cenas do Walking Dead, né? Com as crianças, olha só. Eu não assisti o Walking Dead, mas para quem assistiu deve estar aí conhecendo aí as cenas. Muito bem. O que levanta muito isso daqui um debate que a gente não vai poder fazer hoje, mas espero que a gente consiga fazer oportunamente, que diz respeito aos limites da fotografia. Né? E aí, nosso desafio do dia, veja só, vocês vão escolher um fotógrafo ou uma fotógrafa, eu estou sendo muito machista nisso, né? Mas tem que mudar, né? Admito, uma fotógrafa ou um fotógrafo que inspire vocês, né? Para vocês fazerem uma fotografia inspirada na obra dessa pessoa. Como é que é isso? Você precisa fazer? Então, você escolheu o Sebastião Salgado. Não precisa ser os que eu mostrei, tá? Pode ser algum fotógrafo que vocês conhecem, que vocês viram, que vocês gostaram, enfim. Eu vou mostrar mais, né, durante as próximas aulas. Separei alguns bem legais aqui para a gente ver, brasileiros, inclusive, para a gente poder, né, conhecer outras obras. Eu acho que isso vai dando também essa bagagem para vocês. Agora eu peguei o Pernilongo, hein? Peguei o Pernilongo. Vocês viram que eu sou, não sei se vocês viram, eu peguei na mão aqui, que eu sou old school, né? Não precisa de raquete, não, mata na mão. E vocês vão fazer uma fotografia, então, inspirada no olhar desse fotógrafo ou da fotógrafa que vocês escolheram, tá? Então, não precisa ser uma foto, vamos lá, não precisa ser uma foto igual, obviamente, né? Não precisa ser uma foto, enfim, com o mesmo tipo de elemento. Então, por exemplo, se vocês escolhessem o Sebastião Salgado, não precisa fazer uma foto ir lá na rodovia e achar uma criança para fazer uma foto bacana. Não é isso. Né? É o estilo. Olhem a forma como esse fotógrafo enxerga o mundo, como ele registra. Então, por exemplo, o Sebastião Salgado, ele usa preto e branco, né? Vocês viram ali o preto e branco, é marcante. Se vocês forem se inspirar nele, tem que ser preto e branco, claro, né? E ele trabalha com o contraste das cores. Vocês conseguiram perceber isso? Vou voltar ali para a gente ver umas coisas dele. Ó. Olha só, sempre com o contraste, né? Então, as fotos do Sebastião Salgado são fotos que têm, olha, muito contraste. Então, e no preto e branco há contraste, né, gente? Contraste é quando a gente tem um peso de luz para um lado e peso de luz para o outro. Olha só, aqui, entre as cores, um contraste muito óbvio. E aí, vocês vão se inspirar nisso. Então, não precisa ser esses que eu passei, pode ser algum que vocês conhecem. Não precisa ser famoso, tá? Não. Então, pode ser alguém que vocês conheçam. Um fotógrafo que vocês gostem, alguma pessoa que vocês veem fotografar que vocês admiram, ou pode ser um fotógrafo famoso. E se vocês não tiverem com nenhum em mente,
pesquisem, né? Busquem aí fotógrafos interessantes. É até legal vocês conhecerem, de repente, depois, vocês trazerem para a gente ver também. Mas aí eu vou querer que vocês indiquem quem é esse fotógrafo, até para que eu possa olhar também, e os colegas também, né? Olhar lá a obra do fotógrafo e comparar com o que vocês fizeram, né? Para ver se as referências estão presentes, não estão presentes, né? Agora, mais uma vez, lembrem-se, né? Eu vou colocar lá no grupo também, tá? Mas o objetivo não é vocês reproduzirem 100% o que está lá, é tentar, né, pegar algo que já existe e fazer uma coisa parecida naquilo ali, né? Então, para esse desafio, vou dar um tempo maior para vocês. Vou deixar vocês fazerem ele até quarta-feira, tá? Então, nós vamos ter de hoje até quarta-feira para fazê-lo. E não precisa ser uma foto só. Pode ser várias fotos, né? Pode ser uma série de fotos, podem ser testes, vocês estão fazendo vários aí mesmo. Então, testem, né? E vamos compartilhando entre nós. Só não, Jane, que isso? 2 dias, até quarta-noite, da manhã o dia inteiro, quarta o dia inteiro. Depois a gente pode continuar, não tem problema, a gente continua. É só para a gente ir tendo desafios diferentes também. Mas busquem aí. Se vocês tiverem dificuldade de alguma forma, me falem. Mas não repito, reprodução. É olhar o que você identifica de marcante na imagem daquele fotógrafo ou daquela fotógrafa e tentar reproduzir também. Olha aí, que legal. Muito bem? Estamos finalizados, portanto? Estamos terminados? Podemos ir embora? Fazer um lanchinho? Comer um tacacá? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, Júlia. Não tem problema não. Vou interromper a gravação.